Dossares, ela está acompanhando de perto. Você, ouvinte, vai lembrar, na época da prisão, a delegada Adriana Belém, ela que era delegada da Polícia Civil, presa desde maio, Operação Calígula. A Tuane está acompanhando porque agora ela é delegada aposentada, né, Tuane? Bom dia para você. Bom dia, Agatha, Rodolfo, Vinícius, bom dia para todos os nossos ouvintes. Agora ela é aposentada. Na sexta-feira saiu a publicação no Diário Oficial, né, do Governo do Estado, de que a Polícia Civil aposentou a delegada Adriana Belém. E aí, como a Agatha falou, né, ela que foi presa em maio na Operação Calígula, né, foram encontrados cerca de R$1.800.000 em espécie no apartamento dela, né, ela que foi apontada aí com alguma relação com o jogo do bicho, e hoje em dia ela se encontra aposentada. Pelo que a gente viu, pelo visto, eu conversei mais cedo com os advogados dela, advogados sim que fazem a parte criminalista, mas eles não estavam sabendo, né, da aposentadoria, acabaram sabendo pela própria imprensa. Então, foi algo até... A dúvida era se ela tinha pedido, ela tinha dado entrada de forma física, aquela pessoa tinha dado entrada de forma física na aposentadoria, mas a princípio não teria sido nem a defesa, nem ela estava, pelo menos se foi ela, não avisou, né? Os advogados que estão acompanhando o caso, né, as acusações que o Ministério Público fez contra ela, não estavam sabendo dessa questão da aposentadoria. E aí agora ela está aposentada pelo portal de transparência, né? Ela que tinha aí um salário acima dos R$25.000 líquido, né? Que o bruto ultrapassa os 40 mil, e agora conseguiu a sua aposentadoria. Ela já teve sim habeas corpus negados pedidos de habeas corpus negados pela Justiça, mas só para poder explicar para as pessoas, assim, embora cause estranheza, né, e causa estranheza ver aí esse pedido de aposentadoria, pelo tempo dela de contribuição, ela já tinha tempo suficiente para se aposentar, nada impede, né, porque ela teve o tempo dela de contribuição enquanto trabalhadora, né? A questão mesmo foi a aposentadoria de forma inesperada para a maioria das pessoas. Ela responde por corrupção passiva, lavagem de dinheiro, teve a prisão temporária convertida em preventiva, e aí o que a defesa disse foi o que a Tuane falou, não estava sabendo. Mas imaginemos, vamos lá, a Tuane colocou uma questão que óbvio que é discutida nisso e também em questão de judiciário. Vira e mexe tem aquela discussão de um juiz, um desembargador, alguém que fez uma tremenda bobagem ou se envolveu em corrupção, etc, etc. E depois o cara tem como pena se aposentar. Sempre vem uma alegação, e é correta essa alegação existir, que é assim: olha, mas a aposentadoria que ele passa, mesmo depois, sei lá, do crime cometido, a aposentadoria que ele passa a receber é uma aposentadoria do tempo que ele contribuiu. Mas vamos lá, a questão da Adriana Belém, delegada. Primeiro, ela está na cadeia, por enquanto, habeas corpus negado, e ela está na cadeia recebendo. Ela continua recebendo, ou continuava recebendo como delegada. A Adriana Belém sempre teve, para muitos, uma vida, né, e um patrimônio incompatíveis com a renda de um delegado. Sempre. Mas todo mundo olhava, e etc., e desconfiava, e falava eventualmente, mas você não tinha uma comprovação. Agora vem uma investigação com vasto material probatório contra ela, dizendo da ligação dela, que não é de hoje, com o jogo do bicho, segundo a investigação, ok? Então é o seguinte, como é que a Polícia Civil, se ela pediu, não pediu, se foi advogado, se foi o filho, se foi o Papa Francisco, eu não quero saber. Como é que a Polícia Civil, seja quem pediu, não interessa, concede? Diz o seguinte, olha, tá aqui, tá parado o processo, a senhora fica aí, tá presa, vamos acompanhar o julgamento em cima disso, em primeira, segunda instâncias, e depois a gente discute. Até porque, Tuane, imaginemos que fique comprovado, não estou dizendo que é, mas imaginemos que fique comprovado que a senhora Adriana Belém, ela, nos últimos 20 anos, sei lá, ficou atuando na Polícia Civil para favorecer, para cooperar e para se juntar com uma quadrilha do jogo do bicho. É questionável. O passado, inclusive. Porque ela contribuiu até determinado momento. Contribuiu, eventualmente, cometendo crime, porque se isso se comprovar durante um processo em condenação, até mesmo a contribuição dela no passado deveria ser colocada em questionamento. Ora, contribuição a troco de quê?
Ela podia estar contribuindo com o dinheiro dela, mas ela estava, na verdade, sendo a raposa dentro do galinheiro. Então, vale a contribuição dela? Vale o que ela estava fazendo? Era em prol da Polícia Civil ou não era? É uma discussão a se ter, mas ela botou o dinheiro dela ali. Botou que dinheiro? Se comprova que tem 2 décadas, 3 décadas de conluio com o jogo do bicho, é o dinheiro sujo? Então, até isso era para ser questionado. Então, não tinha que dar aposentadoria agora. Deixa isso aí parado. Falou, ó, vamos ficar aqui isso aqui escanteado nesse momento, em banho-maria, depois a gente discute a tua eventual aposentadoria quando a gente andar com esse processo. Essa é a minha opinião, deveria ser assim, pelo menos. Até porque, para quem tem 1,8 milhão de reais dentro de casa em espécie, talvez não faça falta este valor de 20 e poucos mil pingando na conta. Lembrando, o Rodolfo disse, existe um rito processual até comprovação daquilo que se coloca como indício, evidência ou prova da participação dela em crime. O fato é, ela usou do cargo para favorecimento ilícito, para fazer essa fortuna que tem, e parte dela foi apreendida em casa em espécie? Se sim, é realmente do ponto de vista não só moral, mas até legal, o questionamento do pagamento dessa aposentadoria. Então, congela, espera ver o andamento do processo, porque talvez por falta de grana ela não se compadeça neste momento. O questionamento que fica é justamente esse, né? Da questão se foi de fato a proatividade da própria corporação em aposentá-la, mesmo que ela tenha aí o tempo de serviço, né? Porque nós aqui também questionamos em relação ao processo, né? Interno, né? Sobre as acusações que foram imputadas a ela pelo Ministério Público. E aí eu demandei hoje pela manhã e ainda não tive esse retorno, né? Porque o que causa estranheza é isso, mas como o Rodolfo falou, e vocês falaram assim, é porque acaba sendo visto, pelo que eu conversei com alguns delegados, o que acaba sendo visto de forma administrativa é isso, porque se a gente for parar para pensar numa pessoa que é CLT, né? Por exemplo, né? Se você é mandado embora da sua empresa ou se você acaba ali, foi preso, né? Uma coisa, o tempo que foi descontado do seu salário, né, como contribuição, acaba sendo a parte, né? Mas a investigação, de fato, coloca ali como se ela se aproveitasse do cargo dela para poder favorecer, de certa maneira, né, o jogo do bicho. Essa é a investigação do Ministério Público, né? De que ela usaria o que ela fez no verão passado, né? Você que gostava desse filme, né? O que ela fez nos verões passados. É isso, se tem comprovação e se ela usou a função dela, ô Vinícius, aí eu acho que muda muito a discussão em torno disso. Não é um fato desconectado da função pública dela. Não é, ela é uma delegada e o fato que lhe é amputado tem uma conexão direta com o cargo exercido, né? A questão é o quando, né, feita essa aposentadoria, né? Porque essa aposentadoria é feita no meio do caminho, né? No meio do caminho. Eu não vou nem entrar no mérito da questão de aposentadoria, porque aí depois o que a Polícia Civil vai decidir, se ela continua no corpo da instituição, se é excluída, eu acho que já entra até em outro processo, porque se ela acabou contribuindo de forma independente, ela também teria o direito ali entrar no INSS e pedir a aposentadoria dela. Só para refrescar a memória do nosso ouvinte, né, Agatha? A polícia teve que levar algumas máquinas para contar dinheiro quando da apreensão desse volume de 1,8 milhão de reais. Não foi, Tuane? Foi isso? Foi isso. Dentro da casa dela, em espécie, só para lembrar, refrescar a memória do ouvinte. De grife até, assim. Na época chamou bastante atenção. Se você pegar, só o que ela pagava e bancava para os filhos, ou para um dos filhos, já não fechava a conta. Sem contar, enfim, carro de luxo para ela, para o filho, não sei o quê. Só ali, segundo a investigação, não dava para fechar com o salário de delegada, né? Bom, obrigado, Tuane, pelas informações e pela tua participação.